Olá, meus amigos. Olá, queridos companheiros do Prosa Bem, companheiros internautas que estão conosco nesse momento. Hoje nós temos uma doutrinária virtual especial que o Prosa Bem preparou com muito carinho, com muita alegria. Os nossos corações estão em festa, porque nós estamos recebendo um querido companheiro do NEP da Paraíba, que é o João. Então, hoje, o Prosa é Bem, com muita alegria, João, recebe você. A gente já agradece muito a direção do Prosa é Bem, a sua presidente Lucemira, a Sandra Vice, a Aline, que vai estar conosco aqui o tempo todo, produzindo essa nossa live, e a vocês também que estarão nos assistindo nesse momento. Podem fazer os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas reflexões pelos canais oficiais do Prosa é Bem. Então, João, é com muita alegria que a gente recebe você. Eu quero inicialmente, João, que você, ao fazer as suas considerações iniciais, dá boa noite aos nossos internautas. Obrigado, Ilza. A gente agradece, né, em nome da Federação Espírita Paraibana e do NEP, da Federação Espírita Paraibana, a gente agradece pelo convite. É mais uma atividade que a gente está fazendo, né, em parceria com outros NEPs aqui, sobretudo do Nordeste. A gente tem, felizmente, muitos NEPs aqui na nossa região querida do Nordeste. A gente não tem só o calor da nossa região geográfica, mas também tem o calor dos corações, e a gente se aconchega e vive mesmo como nordestino em todos os sentidos da palavra. Então, aceitei o convite de muito bom grado, com muita alegria, para poder estar com vocês aqui do Procebem. Seja sempre muito bem-vindo. Então, nós vamos à nossa reflexão de hoje, que é o capítulo 6, versículo 21, onde Jesus, quem tem o Novo Testamento da tradução do Haroldo Dutra, a gente segue muito isso, está aqui, João. E aí a gente segue aqui a tradução do Haroldo, e ele diz, no 6:21, Haroldo intitula As Três Proibições. E aí Jesus vai falar que, pois, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, meu querido amigo, eu deixo com você, para você iniciar esse nosso garimpo, como grande faiscador que você é, para que você possa trazer essas pipitas maravilhosas que Jesus deixa para nós, nesse capítulo 6, versículo 21. Fica à vontade. Pois não, é interessante a gente fazer uma contextualização bem breve, né, do que está sendo narrado aqui, que a gente procura sempre fazer isso no NEP, seguindo as orientações de Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse versículo está inserido no que a gente chama do Sermão do Monte, né? Então, Jesus está num momento assim de grande importância dentro da missão dele. Mateus vai narrar logo no começo do capítulo 5, que Jesus sobe a um monte próximo ao lago de Genezaré, profere as bem-aventuranças, e depois disso ele continua dando ensinamentos muito valiosos, ensinamentos práticos, e que na visão de muitos estudiosos e de grandes figuras da humanidade, constitui como se fosse uma síntese, né, um resumo dos ensinos do Cristo, né? Mahatma Gandhi vai dizer que se a gente perdesse todos os livros em termos de religião da humanidade e o Sermão do Monte se preservasse, nada estaria perdido. Então, veja a profundidade, né, desse sermão. Então, Jesus dá uma série de conselhos, uma série de advertências, né, para aqueles que estavam iniciando um discipulado junto a ele, não só os apóstolos, mas também toda aquela turba que o seguia. Essas instruções iniciais aqui do sermão servia para todo mundo, e ele fala de algo que é capital até hoje, que é a questão do tesouro, ou seja, aquilo que em nossas vidas constitui o bem mais importante. Então, tesouro aqui, né, é bom a gente contextualizar as palavrinhas, significa aquilo que eu dou mais valor. E ele inicia dizendo, né, para a gente não entesourar tesouros que a ferrugem vai comer, que a traça vai roer, que os ladrões vão roubar. Então, como a perspectiva do Cristo é sempre falar para o espírito, ele sempre falava para o espírito imortal, o ensinamento dele tende à eternidade, né? Ele não está preocupado com aquisições ou com realizações temporárias da personalidade. O foco de Jesus é sempre dar um ensino que sirva de aplicação para o espírito em qualquer circunstância da sua jornada evolutiva. Então, quando ele diz assim, não procurem tesourar coisas que são passageiras, o que ele está dizendo? Vocês ficam muito ansiosos, vocês têm uma ganância, vocês têm ambições de amealhar, né, ouro, prata,
pedras preciosas, vestes suntuosas, né? Palácios, enfim. Mas isso passa, tudo isso vai ser deixado quando vocês forem para o mundo espiritual e tiverem a vida verdadeira do ser, que é a vida do Espírito. Então, a mensagem do Cristo sempre é direcionada para o Espírito. Compreendendo isso, faz todo sentido que nós, então, tenhamos como principal tesouro em nossa vida, como bem mais precioso, algo que tem a ver com o Espírito. Né? E aí Jesus vai dizer, né, que o nosso coração vai estar ligado ao tesouro que a gente escolher. Né? O versículo que a gente vai estudar e está estudando é justamente esse. O tesouro que nós elegermos para a nossa vida, ele vai estar conectado com o nosso coração. E aí a palavra coração, é importante a gente fazer uma reflexão um pouquinho maior sobre ela, porque quando a gente pensa em coração no tempo de hoje, a gente imagina como sendo a sede do sentimento, a sede das emoções, né? A gente diz assim, fulano partiu meu coração, aquela pessoa que eu amava tanto me causou uma decepção afetiva, meu coração está partido, né? Tudo que é relativo a sentimento, a gente aponta para o coração como sendo, né, o órgão no corpo material que teria essa conexão com o sentimento. Mas para o povo judeu, e aí vem a importância da pesquisa, e o NEP ajuda muito, para o povo judeu, o coração era muito mais do que isso. O coração era o que nós hoje consideramos como sendo o cérebro. Para eles, a sede da inteligência, a sede do raciocínio, a sede da vontade, dos desejos, das emoções, também dos sentimentos, era o coração e não o cérebro. Não só para o povo judeu, mas também para todo aquele Oriente ali próximo. Os egípcios, embora tivessem um conhecimento muito avançado sobre ciências, né, médicas e até as coisas ocultas, como vai dizer Emmanuel a Caminho da Luz, o que eles faziam no processo de mumificação? Eles tiravam o cérebro e preservavam o coração, porque para eles o cérebro era um órgão secundário. Eles não tinham a compreensão que nós temos hoje de que a sede da consciência, em termos de corpo físico, né, é o cérebro e não o coração. As coisas acontecem a nível fisiológico no cérebro. Então, o que a gente pensa, o que a gente deseja é projetado primeiro no cérebro, na forma de imagens, né, na forma de anseios, e o coração, ele participa disso secundariamente. E a gente costuma dizer assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. O olho é uma forma de você entrar em contato com o mundo e projetar informações e lançar imagens para o cérebro. Então, se eu não tenho a informação de que a minha esposa me traiu, o meu coração não dói. Mas se eu vejo um vídeo com a minha esposa me traindo, ou com um amigo meu muito querido me traindo, quando eu tenho aquela informação, ela passa pelo meu cérebro, depois o coração vai sentir. Então, o cérebro, hoje, a gente sabe disso, né? É a referência de sentimento, pensamento, vontade. Mas para o povo judeu não era assim. Então, quando Jesus diz assim, onde estiver o teu tesouro, né? Aí estará também ligado o teu coração, ele está dizendo assim, você vai estar ligado a esse tesouro emocionalmente, intelectualmente, né? Sentimentalmente, no desejo. Então, tudo que diz respeito a essa parte psíquica nossa, ela se compromete com esse tesouro. Então, se eu tenho como bem principal da minha vida, como a coisa mais importante da minha vida, o dinheiro, né, que na sequência Jesus fala muito sobre isso, que é a figura do mamon, se o dinheiro é o principal tesouro, é aquilo que eu dou mais valor na vida, né, a gente escuta pessoas dizerem, fulano só dá valor a dinheiro. A vida de cicrano é acumular dinheiro. Isso é muito comum a gente escutar. Então, o pensamento dessa pessoa, em grande parte, é ocupado por dinheiro. Os desejos dessa pessoa se movem e ela realiza ações tendo em vista o dinheiro. As emoções dessa pessoa se abalam por causa do dinheiro. Então, muitas vezes, essa pessoa que tem o dinheiro como foco, ela pode ter até perdas afetivas. Mas como relação afetiva para ela está em segundo plano, o coração não dói tanto. Mas se ela é uma grande acionista na Bolsa de Valores e ela tem um prejuízo enorme, essa pessoa entra em depressão. Por quê? Porque o patrimônio principal dela, em termos de valor aqui intelectual, não valor moral, mas valor que ela elegeu para a vida, é o dinheiro. Se eu coloco como valor principal da minha vida uma relação afetiva, eu posso até ter perdas financeiras, né? Com a pandemia, muita gente ficou desempregada, mas por que muita gente não entrou em depressão e não se suicidou nessa pandemia? Porque muita gente não tem como foco principal da vida o dinheiro. Mas relações pessoais são foco.
E na pandemia aconteceram muitos rompimentos de relações, seja pela distância ou pela convivência mais íntima, que as pessoas ficaram se bicando e vendo os defeitos mais próximos e relações foram rompidas. Então, se o tesouro da pessoa é a relação afetiva e ela tem um problema, nesse âmbito, o coração dela vai estar dilacerado. E coração aqui no sentido completo. Ela não vai raciocinar bem, ela não vai ter mais uma saúde emocional, o sentimento vai estar abalado. Quando a gente tem, psiquicamente falando, algum tipo de crise, o nosso comprometimento é completo. Eu já passei por fases na minha vida de grande sofrimento afetivo e ficaram muito difíceis. Raciocínio ficou devagar, a memória falhava, todo mundo já passou por isso. Você está numa tristeza, você tem reflexos no campo cognitivo também. Então, nós somos um todo, né? O ser humano, ele é, como diria Joana de Ângeles, um ser integral. Então, não tem como você dividir cabeça, é só cabeça, coração, não, nós somos um todo. Então, o que afeta uma área repercute em outra área. Então, coração aqui, né, é de fato esse conjunto psíquico do que nós somos. Então, Jesus, como sendo o grande mestre espiritual, grande pedagogo que a gente tem referência, ele alerta para aquilo que é mais essencial. Ele está dizendo assim, ó, se vocês elegerem como a coisa mais importante da vida de vocês algo que é transitório, seja dinheiro, seja relações muitas vezes baseadas em sensualidades e apenas em momentos, né? Relações que a gente chamaria hoje de fast food, relações descartáveis, posições sociais que também são passageiras. Tem gente que diz assim, não, a meta da minha vida é eu ter fama, é eu ter 10 milhões de seguidores no Instagram. Tem pessoas que têm essa meta. Isso é um fato hoje. Tem pessoas que têm a meta de ser um governador, um prefeito, ok? E ele coloca todo o seu coração, ou seja, vontade, sentimento, pensamento, para realizar essa meta. Só que essa meta, aos olhos do Cristo e da espiritualidade, é uma meta infantil. Por que é uma meta infantil? Você colocar isso como primeiro plano. Porque é algo da sua personalidade e tem prazo de validade. Não que você não possa ter metas políticas, metas de relacionamento. Você pode, deve ter, porque a gente vive em sociedade. Mas a grande meta, ele fala de o tesouro. Né? Ele não fala de um tesouro, ele fala de o tesouro. Qual é o seu tesouro principal? Se o seu tesouro principal é Deus, é a construção interna do reino de Deus, então você está focado em ser, de fato, um discípulo do Cristo. Porque o seu tesouro é o quê? Algo que ninguém vai tirar de você, que ninguém vai roubar, que não vai ser afetado pelo tempo, muito pelo contrário, só aumenta esse tesouro. É um investimento de alta rentabilidade, porque quanto mais você evolui, mais você aumenta esse tesouro, que é a luz espiritual interna, e ninguém tira de você. Então, Jesus está dizendo, também até em termos de gestão, né? Tem pessoas que fazem estudo de Jesus do ponto de vista psicológico, sociológico, até do ponto de vista de gestão. Jesus como sendo um gestor. Então, ele está dizendo assim, você quer aplicar os seus recursos? Beleza. Aplique a maior parte deles e dedique a maior parte do seu tempo naquilo que é imperecível. Né? Fazendo um eco até com a obra, né, que a gente usa muito, a luz imperecível. O que não perece em você, o que é imortal, é o que está no seu coração. São as suas aquisições de conhecimento, suas aquisições de virtudes, suas aquisições de bons sentimentos. Isso ninguém tira de você. E se você está na sociedade, você quer agir num âmbito X ou Y, no âmbito político, no âmbito esportivo, você quer, eu tenho um sonho de ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas. Que bom, é um atleta, vai se dedicar, vai aprender disciplina, não tem problema nenhum. Mas que isso não seja o seu tesouro principal. Porque se isso for o seu tesouro principal e você ficar de Olimpíada em Olimpíada tentando e não conseguir, você vai ser um atleta frustrado e um ser humano frustrado. Né? Então, primeiro, como Jesus vai dizer, buscai o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas virão por acréscimo. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa contextualização do que significa coração, porque Jesus está falando de algo muito maior do que o que a gente pode imaginar. Ele está falando assim, o compromisso da sua alma é com o quê? O que é que você elegeu na sua vida como sendo de maior importância? E seguindo o que Santo Agostinho recomenda no Livro dos Espíritos, né, o processo de autoconhecimento, a gente tem que fazer isso todo dia. Será que eu perdi o meu foco? Porque no início, quando você tem um contato com o espiritismo, é natural você ficar empolgado, como a gente fala aqui no Nordeste, né? A gente fica todo empolgado, aí quer que todo mundo seja espírita, e vive no centro espírita, depois você tem abaixa o facho, como se diz,
e a coisa vai mais um banho-maria que é natural. Só que a pessoa pode ser seduzida por outras coisas que vão aparecendo e fala: o espiritismo não está tão brilhante assim como antes. Eu já descobri as coisas, não tem mais tanta graça como antes. E a pessoa pode ir deixando de lado a construção do reino de Deus no coração dela, que é a reforma íntima, e vai colocando outras prioridades. Então, se ela não faz uma revisão diária, uma revisão semanal, pelo menos uma revisão anual, né? Vai virar o ano, você faz aquele balanço do Natal para entrar o ano novo. Como é que foi sua vida nesse ano de 2020? A gente está terminando. Você priorizou o aspecto espiritual ou você se deixou balançar e isso que era primeiro plano virou segundo, virou terceiro, virou quarto, e outra coisa que é perecível tomou o primeiro plano? Porque se essa coisa perecível tomou o primeiro plano, o seu coração está amarrado a ela. E tudo que acontecer a ela vai repercutir no seu coração. E isso é um problema. Então, Jesus não só aqui está sendo gestor, pedagogo, como ele está sendo terapeuta. Ele está dizendo assim: ligue o seu coração, preserve o seu coração com coisas que são imortais. Porque se você fizer isso, você não vai ter traumas, você não vai ter crises, não vai ter o coração quebrado. Muita gente diz assim: o sonho da minha vida é casar com uma pessoa que seja aquele grande amor, né, a alma gêmea, como muita gente fala. A gente sabe que não existe esse complemento de metades, né, dentro do espiritismo, que existem são almas afins, e quanto mais se ajudam e se amam, mais afins elas se tornam, mas não existe uma pessoa perfeita que vai completar você. Mas tem gente que bota isso como sonho e passa a vida inteira procurando por essa metade. E não acha. E não acha, porque é muito raro você ter relações na Terra em que os dois, seja homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, aqui a gente não tem preconceito de qual tipo de relação afetiva, e que os dois combinem bem. Por quê? Porque nós somos todos imperfeitos. A gente só vai ter uma relação conjugal mais íntima com alguém que seja plena quando a gente for um São Francisco ou uma Santa Clara. Porque os dois já são iluminados, se amam profundamente, espiritualmente falando, se amam, digamos assim, num aspecto, como os gregos falavam, erótico, né? Sublimado. Então, assim, há uma conjugação deles, das forças do amor, como está lá no livro São Francisco de Miramês, ele descreve o encontro de Clara com Francisco encarnado, ele descreve os chakras dele se unindo energeticamente em todos os sentidos, desde o chakra básico da vinculação a sexual, porque é uma energia criadora, até o chakra coronário da vinculação divina. Então, os dois se uniam plenamente porque eram espíritos já bem purificados, diferente da gente. Então, a gente quer ter um encontro de alma sublime com alguém, se eu não estou nem com os meus chakras alinhados, como é que eu vou me alinhar com alguém? Né? Então, assim, o que Jesus está dizendo a gente, vocês precisam fazer o dever de casa primeiro. Cuida do teu coração primeiro. Tira esses tesouros que você está colocando como primeiro plano, que tudo isso é quimera, tudo isso é fantasia, não vai preencher o seu coração vai estar vazio. Coloca o reino de Deus como meta, trabalha sobre esse reino, construindo dentro de você, que aí sim você vai ter um tesouro permanente. E para fechar essa minha fala inicial, né, para a gente poder também passar para Eus e a gente depois ir dialogando, a gente lembra o caso de Madalena. A gente lembra o caso de Madalena, que está lá em Boa Nova, de Humberto de Campos, e em outras obras também. Madalena era uma pessoa muito sensível. E ela tinha um anseio no coração dela de vivenciar um grande amor. Isso fica muito claro nas narrações. Então, era uma mulher muito sensível, uma mulher muito, muito culta, uma mulher à frente do seu tempo, né? Por isso que se permitia contatos com gregos, com romanos, estudava possivelmente obras clássicas, enfim. E ela ansiava por algo que o coração dela dizia que existia, mas nas experiências que ela tinha com as pessoas comuns, ela nunca se sentia plena, porque o coração dela já estava pronto para algo superior. Quando ela se depara com o Cristo e vê o amor crístico emanando de Jesus, ela diz: era isso que eu queria. Ela esquece tudo. Todas as relações que ela tinha antes com romanos, com gregos, com judeus, todas as posses que ela tinha no palacete, né? Humberto de Campos vai dizer que ela tinha uma casa suntuosa, ela esquece tudo isso e diz: isso virou pó. Eu encontrei um tesouro muito maior, que é o amor que emana desse Galileu. E ela ficou junto dele até o final. Ficou na cruz até o final, foi a primeira testemunha. Então, assim, aquele anseio que ela tinha de algo maior, que era o amor crístico, ela encontrou no Cristo. E deixou todos os outros amores. Ela devia ser uma mulher, a gente imagina, muito vaidosa, devia ter belos vestidos, joias, né? Devia ter tudo isso, tentava preencher o coração dela com essas belezas, mas quando ela viu a beleza espiritual do Cristo, ela disse: meu Deus, tudo aquilo é nada perante o que eu estou vendo aqui diante de Jesus de Nazaré. Ela deixa de lado e elege o Cristo,
preenche o coração dela e hoje segue aí no mundo espiritual como sendo, sem dúvida, uma das grandes trabalhadoras para o Evangelho do Cristo. Ela sim colocou o coração dela ligado a um tesouro imperecível, que é o reino de Deus, né? Personificado na figura do Cristo, porque ela conviveu com Jesus. Então, ela já fazia aquela conexão direta com Cristo. Quando Jesus voltou à parte espiritual, ela não amainou na fé, ela não duvidou, ela não fugiu, como muitos apóstolos fugiram, porque ela tinha, de fato, feito a conexão dela com o Cristo dentro dela. Dentro dela, quando todo mundo estava com medo, Pedro com medo, João com medo, Tiago com medo, ela disse, não, gente, vamos manter a fé. E ela segura o pessoal e dá continuidade ao trabalho dela junto com Maria e com as outras mulheres que já tinham despertado esse amor crístico no coração. Então, esse exemplo para mim é fantástico porque ela elegeu o tesouro do evangelho como sendo o principal na vida dela e descartou todos aqueles outros que ela tinha. E olha que era uma mulher de muitas posses. Era uma mulher reconhecida, era uma mulher famosa. Deixou tudo isso de lado porque encontrou um tesouro maior. Então, o convite que o Cristo faz aqui, gente, é para que antes da gente quebrar o nosso coração, antes da gente quebrar a cara, como terapeuta, ele está dizendo, olha, se você continuar assim, eu sei onde você vai terminar. Então, eu amo você. Eu não quero que você tenha o seu coração quebrado, porque isso dói muito. Antecipa, escolhe a consciência, não espera que a dor ensine você, não. Aprenda com a minha instrução, com o meu ensinamento, siga a consciência e já faça uma eleição do reino de Deus. E as outras coisas que você tiver na vida, nas relações sociais, você deixa em segundo plano. Porque se você fizer isso, todos os abalos que você tiver em segundo plano não vão afetar a sua casa construída sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode perder emprego, pode perder marido, pode perder mãe, pai, pode ter Covid, pode ter um tirano no poder, pode ter globalização, pode ter efeito climático, não interessa. O seu alicerce é o Cristo, é a casa construída sobre a rocha. Então, a gente vai conseguir superar tudo isso. Então, é uma mensagem terapêutica, é uma mensagem de gestão, é uma mensagem... Jesus é tudo, né? É uma mensagem simplesmente do governador do orbe que entende todas as nossas necessidades. Por isso que ele dá esse alerta, para a gente já eleger, né, sem pressa, mas com uma certa urgência, o tesouro do reino de Deus, porque é o maior patrimônio que a gente vai ter. E a gente leva pelas encarnações afora e faz a nossa luz brilhar e ajuda também quem está do nosso lado precisando desse auxílio, né? Então, amiga Eusa, são essas as considerações iniciais, como a gente tinha combinado, né, os 20 minutinhos. Fique à vontade e a gente vai interagindo, tá certo? Isso, João. Que lindo, né? Adorei as suas explicações. Isso casa, né? É uma coragem. Foi bem nessa linha que nós também fizemos a interpretação do 621. E o seu exemplo de Madalena é muito bonito. Diz respeito e está ligada às questões de escolhas religiosas, mas a gente fala aqui em conversão como ponto de virada, de sacada dela mesma, né? É tão importante, né, que os estudiosos da doutrina, inclusive, a coloca como aquela que conseguiu fazer essa conversão de forma suave e, por isso, foi escolhida pelo Cristo, para que ele pudesse aparecer a Madalena, pudesse ter aquele diálogo primeiro com Madalena, né? Inclusive que depois tem uma narrativa linda de Maria Dolores, do primeiro diálogo de Jesus com Madalena, falando a respeito de Judas, pela psicografia de Chico Xavier. Então, foi excelente o exemplo que você trouxe para a gente. Nós temos aqui a Mônica, que é nossa companheira aqui do NEP, dando os parabéns pela reflexão maravilhosa que você fez, dizendo que ao colocar o nosso coração nos tesouros espirituais, estaremos preservados de muitas dores. Nós aqui do NEP também fizemos um apanhado, né, do que significa tesouro na época de Jesus. Então, eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha hoje, e a gente começa a observar que tem várias passagens do Antigo Testamento que se fala sobre a casa do tesouro. E aí eu fui pesquisar do que era a Casa do Tesouro, e aí vai estar lá em Malaquias, em Neemias, né, falando dessa Casa do Tesouro e do que significa o tesouro. No Templo de Jerusalém, desde a construção lá de Salomão, a gente vai observar o gasofilácio, que lá, então, era tido como a Casa do Tesouro, onde se depositavam as ofertas, né, os dízimos, e também uma parte, né, da lavoura, né, daquilo que foi produção da lavoura daquele povo. Então, veja, quando Jesus fala exatamente para que nós coloquemos, prestem atenção onde vocês estão colocando o coração de vocês, né, aonde estará o teu
tesouro lá estará o teu coração. O povo que estava ali, você bem contextualizou, ele está falando aqui ainda, faz parte do Sermão do Monte, portanto, ali tem discípulos e tem multidão, sobretudo, né? Então, aquele povo sabia exatamente do que Jesus estava falando, de que tesouro Jesus estava fazendo referência, que é algo que é perecível na nossa vida, né? E que automaticamente está dentro de um piloto automático que a gente engata do imediatismo. Quando nós fizemos esse estudo aqui, nós trouxemos o exemplo, por exemplo, como exemplo, nós trouxemos uma lição que está lá em Moutinho, o Evangelho Sem Mistérios e Sem Véus, não sei se vocês utilizam no estudo de vocês também, João, faz, né? O prato de lentilhas, onde ele conta a história do filho de Isaac, né? Isaac, que era filho de Abraão, e que foi pai de Esaú e Jacó, ambos gêmeos, mas Esaú tinha a primogenitura, e é interessante que Esaú era caçador e um dia chega na caça, né, morrendo de fome, e troca com seu irmão Jacó a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? E aqui a gente já começa a perceber essa questão do tesouro e no que a gente se transforma, naquilo que a gente bota o reparo primeiro. Então, o próprio Moutinho, ele vai dizer que o prato de lentilhas recorda o nosso imediatismo inconsciente, sugerindo oportunidades coloridas de sonhos de felicidade transitório, cuja escolha compromete a vida futura. Então, Jesus nos pede atenção aqui, né, para onde a gente vai colocar o nosso tesouro. Muito parecido também, João, e a gente fez essa referência no estudo, com a mulher de Ló, né? Quando Ló deixa que os estrangeiros entrem, estrangeiros entre aspas, né, em Sodoma, e a preocupação, eles eram ricos em sal, e sal era algo muito, era dinheiro puro, né? É o nosso dinheiro naquela época, então eles tinham muita dificuldade em deixar o estrangeiro entrar na cidade, porque tinham medo que roubassem o sal. E quando Ló finalmente recebe a informação de que devia deixar a cidade com suas filhas e sua mulher, e que não deveriam olhar para trás, né? A mulher de Ló, mesmo recebendo essa assertiva, ela, ao sair da cidade, ela olha para trás, né? Talvez, nas nossas conjecturas, ela deve ter pensado, e o meu sal, que eu deixei lá atrás, o meu tesouro, e ela verdadeiramente se transforma numa estátua de sal. Então, essa é uma referência simbólica importantíssima do ponto de vista espiritual, porque nós nos transformamos naquilo em que a gente bota reparo, naquilo que vira alvo, né? Foco da nossa vida, e é isso que Jesus está querendo, convertam-se, né? Ou seja, retire o foco daquilo que é perecível. Eu fico imaginando, sabe, João, nesse período da pandemia, quantos de nós passamos por situações aflitivas que, na verdade, são circunstâncias divinas, é Deus trabalhando e agindo em nossa vida, né? E muitos se desesperam, né? Então, o foco ali estava justamente, muitas vezes, na atividade perecível. E a gente parou, a gente pausou, né? Para ter essa compreensão. Então, é importante que a gente comece a pensar sobre isso, porque isso que a companheira Mônica colocou, nós evitaríamos muitas dores. E já que você trouxe o caso a história de Madalena, né? Ela fala isso, e nessa passagem de Boa Nova, é tão bonito, né, João? Porque quando ela vai procurar Jesus, ela diz assim, Senhor, será que eu sou digna de fazer essa conversão, né? E Jesus disse, Madalena, né? Maria, já viste as flores mais belas, né, serem germinadas do prédio em ruínas. Então, é para todos. Essa lição que Jesus está dando aqui não é para discípulo, não, pessoal. É para todos nós, porque ali nós temos multidões, né? Então, é muito importante ficarmos atentos a isso. E aí eu vou trazer um outro exemplo, que também está em Boa Nova, de Bartolomeu, de Natanael. É interessante porque Bartolomeu, a gente vai entender isso no chamado, de quando o seu primo vai até lá e chama Bartolomeu e diz a Natanael, né? Diz, encontramos o Messias. E a pergunta que ele dá para ele é, mas algo pode vir, de onde é o Messias? Né? E ele diz, de Nazaré, tal, da Galileia, mas algo bom pode vir daquela região, não se levanta profetas daquela região. E mesmo assim ele vai até Jesus. E Jesus, ao recebê-lo, diz a ele, né? Você é um homem justo, quer dizer, eu te vi embaixo da figueira, né? E aí vai a nossa pesquisa do NEP, né? Só ia para baixo da figueira quando eles estavam estudando a Torá.
Então, assim, Natanael ficava embaixo da figueira porque o seu espírito queria ser iluminado. Então, ele pede isso, né? Jesus sabe o que vai no coração de cada um. Ele descobre os nossos tesouros integralmente. Então, é disso que Jesus está falando. Eu te vi embaixo da figueira e tal. E aí ele diz, realmente, és o Messias e tal. Mas eu fiz esse introito para a gente começar a compreender que Bartolomeu era um dos discípulos mais disciplinados de Jesus. Está lá em Boa Nova, quem diz isso é Humberto de Campos. E mesmo assim, Jesus surpreendia Bartolomeu por diversas vezes em tristeza profunda. Isso está lá no capítulo 8º, na lição número 8. Ou seja, Bartolomeu era um homem triste. E essa tristeza continuada era quase um quadro depressivo, né? Então Jesus começa, né, João, a perguntar, a fazer um monte de perguntas a Bartolomeu, e ele vai dizendo, porque o tempo, Senhor, porque o mundo, Senhor, eu bem que tento seguir o evangelho, mas aí eu vejo a maldade do mundo, tal. Aí chega uma hora que Jesus dá um checkmate, né? E aí pergunta assim a Bartolomeu, tá bom, Bartolomeu, eu estou entendendo tudo isso, mas vamos aqui comigo, qual é o melhor negócio do mundo? Qual é o melhor negócio do mundo? Porque onde está o teu tesouro vai estar teu coração, né? Então, onde é que está teu tesouro? Onde é que você põe os olhos? E era muito nítido, porque Humberto de Campos vai nos contar que Bartolomeu, ele era de Caná da Galileia, mas vivia em Dalmanuta, a mãe havia desencarnado, ele morava com o pai e os irmãos, e o negócio da família era pescaria. E Bartolomeu tinha uma preocupação já, né, uma sede por espiritualidade, então quase sempre ele não conseguia levar o dinheiro da pesca, o fruto da pesca, porque ele estava ali com Jesus, ele estava seguindo, ele estava prestando atenção em tudo, né? Então, e a família dele queria sempre o mais, o mais e o mais. Tanto que Jesus, então, faz essa pergunta a ele, explica, na verdade, qual é a verdadeira alegria da boa nova, da boa notícia, do evangelho, fala desse mundo imperecível que Jesus falava ali para aquele espírito tão profundamente, que ele compreendeu. E Humberto de Campos nos diz que ele volta para sua casinha onde ele morava, né? Mas tudo, a paisagem era a mesma, que ele sempre passava, mas naquele dia estava diferente, porque ele havia se transformado, ele mudou o foco, né? Ele mudou a forma de pensar, ele passou a compreender que amor era esse que Jesus sentia por ele. Então o mundo podia desabar, mas aqui dentro ele estava numa intensa primavera, lá dentro podia estar caindo neve. E quando ele entrou na casinha, né, que a porta começou a ranger ali, os irmãos viram, começaram a lançar impropério, porque ele veio sem peixe, sem dinheiro. E aí ele recebe um xingamento do pai, recebe um impropério dos irmãos, e a reação dele foi diferente. O tesouro dele já era outro. Então ele pensa, né? A eles eu dou o direito de ser assim, a mim não mais, porque eu já conheço o Cristo, eles não. Né? E no final, João, que é mais bonito, ele no sábado, ele no outro dia, ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus está ali, né, Tiberíades, falando sobre aquela passagem do homem que está lá cavucando o terreno e acha um tesouro, enterra o tesouro de novo, vai comprar, vende tudo que tem, vai comprar o terreno para também possuir aquele tesouro. Então, olha só, se não é exatamente disso que Humberto de Campos está falando, e se não é essa mudança de paradigma que Jesus está trazendo para a vida de Bartolomeu, porque na hora que Jesus começa a falar do homem, do campo, e essa é uma passagem interessante, né? Olha aí o tesouro no campo, né? Vamos colocar aqui o campo como sendo o terreno árido, né, dessa cripta misteriosa que é o nosso coração, onde a gente vai cavucando para achar o terreno, para achar o tesouro, e quando a gente acha, a gente bota lá e compra o terreno. Olha que honestidade desse homem, que ele podia pegar o tesouro e sair correndo, né? A gente não tem notícia de quem era aquele campo, né? Pressupõe-se que ele tinha autorização para cavucar ali, né? Mas podia não ter. Então ele podia descobrir o tesouro, sair correndo com o tesouro. O que é que ele faz? Na genialidade de Jesus, deixa lá no cantinho, vai, vende tudo, né? Retira tudo da sua vida resoluta, do tesouro antigo que ele botava o seu reparo, vai para aquele terreno e ali sim, entra na posse do terreno e, consequentemente, desse tesouro. Então, todo o nosso processo de redenção, sabe, João, eu entendo reservadamente que é essa aquisição desse terreno.
a terra de nós mesmos, né? Como diz Gamaliel para Paulo, né? Paulo, nas minhas conjecturas, eu tenho pensado que o evangelho, a terra prometida, é o evangelho. Então, terra prometida somos nós, quando a gente vai arenar esse terreno, né? Muitas vezes cheio de pedras, como eram os desertos da Judéia, e que a gente ainda tem tanta dificuldade com isso, porque a gente lida muito com essas trocas, né? A gente ainda tem muito esse sentimento. Então, de fato, essa inquietação, porque logo na sequência dos versículos, Jesus vai falar isso, não vos inquieteis tanto, né, com o que vai vestir, com o que vai comer. Isso não tem nenhuma contradita com relação à lei do trabalho, muito pelo contrário, mas é a inquietação que nós temos de querer dominar, né? Porque a nossa vida, a nossa experiência existencial, né, nessa existência e em tantas outras, vou dizer, a nossa personalidade, porque a nossa individualidade é a soma das nossas personalidades, né, como diz Joana. Então, a nossa existência, na verdade, ela é a concretude, né, real dela, é esse descobrimento verdadeiro, né, desse controle que nós temos que ter sobre a situação de que uma hora somos nós aqui, outra hora é com Deus. A responsabilidade sempre é nossa, mas uma hora nós estamos ali fazendo a condução, outra hora a gente entrega a chavezinha do carro ali para que nosso Senhor vá conduzindo através das circunstâncias divinas, né? Porque às vezes é um momento de testemunho, é um momento de dor. Então, quando a gente coloca o nosso tesouro, né? Quando a gente coloca o nosso coração no tesouro perecível, o momento de dar a chave não vai acontecer, porque a gente não se permite ser conduzido, né? Porque a gente quer sempre conduzir. Então, no processo pandêmico como esse, você se desespera. Peraí, eu não tenho controle da situação, e agora? Eu já passei por essas situações, entendeu, João? Que você para assim e diz, espera aí, eu falei para você que a minha área é a área jurídica, né? E a gente tem muito essa coisa ainda do tradicional, do querer resolver, né? Do querer colocar em ordem. E não é bem assim, chegou uma hora que não é com você, né? Uma hora você tem que fazer a entrega e orar para Deus, o orar na prática também das atividades, né? Para que haja uma condução adequada daquele processo. Então é isso, meu amigo. Eu apenas casei aqui o que você falou de Madalena, trazendo esse exemplo também, bem bacana do Bartolomeu, que eu acho. A gente trabalha muito esse capítulo aqui, João, que é o capítulo 8º, né? E assim, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né? E dessa importância, quer dizer, que quando a gente vai estudar aqui no NEP, que a gente vai buscar o Antigo Testamento, né? Isso é interessante, que você começa a descobrir um verdadeiro tesouro, porque tudo que Jesus falou é nos lembrando do que está lá atrás, já que Emmanuel diz que o Antigo Testamento são os pilares para o Novo Testamento. Então, Jesus só veio aqui corrigir, né? Tanto que antes, quando a gente vai estudar aquela parte do ouvistes, o que foi dito, né? Olha aí, cuidado como você estava interpretando, agora eu vou... Tá escrito assim, mas vocês interpretaram de uma maneira equivocada, eu vou dizer como é que vocês devem interpretar, né? E agora o Consolador que vem, então, nos abrir as comportas, né? Para que a gente possa rasgar todos esses véus, né, João? Com certeza, Ilza, né? Você complementou aí falando do tesouro, eu falei do coração, e para o pessoal que está assistindo, gente, é assim que o NEP funciona, né? A gente tem uma dinâmica no NEP justamente de trazer vários olhares, várias perspectivas. A gente não tem a pretensão de esgotar nenhum tipo de assunto, mas cada vez que a gente repassa o olhar pelo texto, como Haroldo fala da imagem da espiral, a gente tem uma maturidade diferente e você percebe coisas que, na primeira vista, você não conseguiu perceber. Eu queria só acrescentar, a título de exemplo prático, né, do que você disse, que a gente acaba se transformando muitas vezes naquilo que a gente elege como tesouro. Em uma das obras do André Luiz, ele tem um encontro, isso ficou marcado ali faz muito tempo, mas ficou marcado pelo momento afetivo da narração do André Luiz. Ele se encontra com o avô dele no mundo espiritual e ele estava lá numa situação deplorável, mergulhado num lodaçal. E André Luiz olha para aquilo e fala com o mentor, não lembro agora qual era o mentor, não lembro o livro também, mas a história ficou gravada pela emoção da narração. E André Luiz pergunta, mas ele está ali com aquele lodaçal, o que ele está fazendo com aquela lama e tratando a lama como se fosse uma coisa tão valiosa? E aí o mentor diz, André, concentre mais sua visão. André se concentra e na tela mental do avô, aquela lama era dinheiro, aquela lama era ouro. E André Luiz fica super compadecido, tanto pela cena deplorável, como por ele ser o avô.
né? E ele intercede junto ao avô, o avô tinha um carinho muito grande por ele, e pela relação de afeto, do amor que André Luiz tinha pelo seu avô, né? Enquanto encarnado, isso perpetuou no mundo espiritual, ele consegue ali romper aquela ilusão de que o avô vivia e começa um processo de regeneração do avô. Então, veja, no mundo espiritual, se a gente elege o dinheiro como nosso foco, a gente vai estar atrás de dinheiro. Se a gente elege a beleza, a gente vai estar atrás de beleza, e tem relatos de espíritos que desencarnam, e quando olham para o corpo físico em decomposição, né, eles ficam desesperados, porque a vida inteira foi só de cultuar o corpo. É claro que a gente tem que ter saúde, é ideal fazer exercício, manter a harmonia das formas, o tônus muscular, até para a gente poder desempenhar bem as funções, mas não adorar o corpo, né? Não adorar o dinheiro, não adorar a posição social. Adoração a gente tem que ter a só um, que é Deus, né? Nós temos muitos ídolos, a gente adora muitas coisas, e essas coisas são passageiras. A grande lição do Cristo, nesse sentido, coloquem como o maior ídolo de vocês, né? Ídolo aqui entre aspas, porque não é ídolo, como o ser de adoração. E isso, vocês vão ter saúde, né? Isso tá, João, desculpa, no segundo mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não deverá adorar os outros, que não. Então, assim, isso é tão impactante quando a gente vai fazer essa narrativa, né? E, por exemplo, não se pode adorar a Deus e a Mamon, você inclusive entrou nessa seara, né? São excludentes mesmo. Enquanto, se você está adorando a Mamon, naquele momento você não está adorando a Deus, né? Então, uma coisa exclui a outra. Então, é bem importante isso, é bem interessante a gente estar realmente com essa mente focada, né, para aquilo que é mais importante. Tanto que na história de Marta e Maria, Jesus disse, né, quando a gente não tem isso, quando a gente tem a mente fragmentada ainda, dividida, a gente entra numa estafa profunda. Por isso ele diz a Marta, né, Marta, você está cansada, né, porque está com muita coisa ao mesmo tempo, está botando reparo em várias coisas. Maria focou o problema. Então, nosso problema hoje é de foco, né? De foco. E, sobretudo, no tempo de hoje, que a gente tem 1 trilhão de informações passando na nossa frente, né? Quando você falou da questão do olhar, a gente diz assim, fulano tem olho grande, viu o vizinho com carro novo, já botou um olho grande. Por quê? Porque esse olho grande dele revela que ele tinha um desejo de ter um carro daquele, ele valoriza as coisas materiais. A gente tem que colocar um olho grande, no bom sentido, para uma revelação espiritual, para um livro novo que chega, né? Para o próprio Cristo. A gente tem aquele olho assim, para ver todos os detalhes do Cristo. E a pergunta que Kardec faz, quem é o modelo e guia, eles falam vê de Jesus, ou seja, bote um olho grande, aumente a lupa de vocês para o Cristo. Ele tem que ser a figura central que vocês têm que ficar olhando. Não ficar passando horas e horas do dia vendo só, né, postagens de artistas, de cantores no Instagram da vida, no Facebook, ficar vendo mensagem direto no WhatsApp, coisas que a gente sabe que distraem, e a gente precisa de distrações em alguns momentos, mas tem gente que perde a medida e essa distração vira a ocupação principal do dia. Ora, se a gente evolui só pelo trabalho, e trabalho é ocupação útil, se você está ocupando mais parte do seu tempo com distrações, você não está evoluindo. Então, é preciso realmente colocar o foco no trabalho, o trabalho interior e o trabalho exterior, para a gente poder equilibrar esse trabalho com repouso, e quando chegar no mundo espiritual, a gente dizer, conseguir mais créditos, né, do que débitos, porque conseguir colocar o reino de Deus primeiro. É um esforço permanente, porque a gente está sendo bombardeado todas as horas por coisas que nos chamam a atenção. A gente vai acessar um vídeo, por exemplo, no YouTube, vai ver uma palestra, de repente aparece aquela propaganda de um aplicativo de comida, e você não queria... comida aqui na minha frente, aparece uma propaganda de alguma grande loja na Black Friday, você não queria nem o smartphone, aparece um smartphone na sua frente, e você desconcentra da palestra, e você, eita, vou ver essa promoção. Então, assim, é toda hora chegando bombardeio. E a gente tem que ter um critério de selecionar, de discernir permanentemente, porque se a gente não fizer o que Jesus disse, né, orar e vigiar sempre, a gente vai ser engolido por aquilo que é passageiro. Então, é uma força de vontade, tem que ser aplicada, como você falou, Bartolomeu, uma disciplina, coisa que Emmanuel cansou de repetir para Chico, mas só se chega lá se tiver essa disciplina e a perseverança, como Jesus fala, né? Aqueles que perseverarem até o final vão alcançar a salvação, vão alcançar a própria iluminação. Então, não tem meio termo no Evangelho do Cristo. É preciso uma decisão e você priorizar. Quando a gente fala aqui, pessoal, priorizar,
Não é que você vai viver como São Francisco, que era um missionário, que você vai jogar suas roupas de seda pela janela do seu condomínio e você vai para a praça da sua cidade ficar nu. Não precisa fazer isso, os tempos são outros, né? Nós, espíritas, estamos no mundo e somos convidados a estarmos no mundo para viver em sociedade conforme o nosso tempo. É para usar uma calça jeans, você usa. É para usar um tênis confortável, você usa, não tem problema nenhum. Você vai para uma formatura, tem que usar um blazer, tem que usar... Você usa, não tem nenhum problema. Mas isso é secundário. Isso é instrumento de evolução, né? Isso não é o principal. Essa é a grande mensagem do Espiritismo. É dizer quem manda em quem, né, João? Então, Isso. é você que manda na seda, não é a seda que manda em você, né? Perfeito, E Jesus perfeito. fala isso, né? Aproveitamento. Jesus diz que o tempo é o nosso talismã divino, né? Então, nós temos que aproveitar. E Emmanuel, fizeram essa pergunta, Emmanuel, como é que você sabe de tanta coisa, né? E ele diz, eu aproveito os segundos. Que maravilha, a gente está... Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, mas eu queria que você soubesse da gratidão imensa estar com a sua presença. Graças a Deus, você atendeu, teve tempo na sua agenda para nos atender, para estar conosco nesse momento. Eu tenho certeza que foi enriquecedor para todos. Eu quero, de coração, dizer que eu desejo que esse seja... Sabe aquele filme que dá origem à série? Então, eu quero que esse seja o filme que dê origem a uma série, nessa condução sua aqui e tantos outros estudos. Muito obrigada, meu companheiro, pela sua presença. Foi enriquecedor para mim e para todos os nossos amigos que ficaram conosco aqui até o final. Queria as suas despedidas finais, a sua mensagem. Eu que agradeço, Elza. Agradeço também a amiga que está aí, né, representando o Prozebem, na intermediação, pelo convite, porque a gente se enriquece muito, né? E mais uma vez eu reforço aqui a ideia do que é o NEP na dinâmica, essa troca de experiência. Tem gente que acha que não, mas fulano já tem 20 anos de Bíblia, eu estou começando agora, mas gente, Bíblia fala da experiência espiritual, e bagagem espiritual todo mundo tem. Então é um convite para a gente compartilhar as nossas experiências, aprofundar o nosso conhecimento e, sobretudo, a aproximar os laços de afeto, né? Porque é a amizade baseada no amor ágape, né? Que é o amor espiritual, que é o amor caridade, que é o amor que Jesus espera que a gente tenha. É muito mais do que uma filia, do que uma amizade de conveniência, que você tem um gosto parecido com a pessoa, você é amigo, mas se você muda de gosto, você muda de personalidade, você não é amigo mais, não. O outro pode ser de que partido político for, de que time de futebol for, mas se ele tem o amor espiritual, ele é meu amigo permanente. Eu sou eternamente grato ao Espiritismo, porque o Espiritismo me deu amigos. E é o que há de mais precioso na nossa vida, é a amizade verdadeira, porque preenche o nosso coração. É o amor de Deus sendo vivenciado entre as criaturas, né? Isso é o maior presente que a gente pode ter. Então, fico muito feliz, agradeço pelo convite, e tendo outras oportunidades, com certeza, eu me colocarei à disposição para estar junto com vocês, levando a representação aqui da Paraíba e de João Pessoa, tá certo? Muito obrigado. Que bom, João. Leve nosso abraço aí para todos os seus companheiros paraibanos. E eu vou encerrar, gente, somente com um versículo do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, que ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de ti, perdi todas as coisas. Que essa perda total seja um ganho integral em espiritualidade. Meus amigos, muito obrigada pela companhia. João, meu coração mais uma vez agradece a você por tudo. Prozebem agradece. Aline, muito obrigada por estar conosco até agora. Um grande beijo, uma excelente semana para todos. E não deixem de assistir e acompanhar todos esses projetos que o Prozebem apresenta, Evangelho no Lar, Doutrinário, estudo dos livros. Estejam sempre conosco. Uma boa semana a todos.